O Brasil vai registrar, somente este ano, aproximadamente 45 mil novos casos de câncer de cólon e reto, ou câncer do intestino. E a maioria desses casos poderia ser evitada com um exame simples, a colonoscopia. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que esse exame se tornou obrigatório para todos a partir dos 45 anos de idade. Eu sou o Dr. Maurílio Paiva, médico, coloproctologista, e antes da gente ir para o vídeo, eu queria te pedir para me ajudar a divulgar essa informação para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e, consequentemente, diminuir os casos dessa doença tão comum hoje em dia. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like e lembra de se inscrever no canal. Sempre posto vídeos novos com dicas para você cuidar melhor da saúde do intestino, reto e ânus. Então vamos para o vídeo. E por que hoje a colonoscopia se tornou obrigatória e muito importante para todo mundo a partir dos 45 anos de idade? Em 2018, a American Cancer Society, Sociedade Americana do Câncer, observou que estava ocorrendo um aumento significativo de câncer coloretal, ou câncer do intestino, em adultos jovens com menos de 50 anos de idade. E muitos desses casos não tinham história familiar prévia, que acaba fazendo com que pessoas procurem a prevenção em idades mais precoces. E esse aumento significativo do câncer coloretal nesse grupo de pessoas mais jovens está relacionado principalmente ao estilo de vida. Sedentarismo, sobrepeso e obesidade, dieta processada e ultraprocessada, pobre em fibras. Então, em decorrência desse aumento, essa sociedade recomendou a redução do início da idade para o rastreamento do câncer do intestino para 45 anos de idade. Anteriormente, a recomendação era fazer o rastreamento ou prevenção a partir dos 50 anos de idade. E depois, em 2020 e 2021, outras sociedades também seguiram essa recomendação e reduziram a idade de início da prevenção do câncer do intestino para 45 anos de idade. E qual que é o objetivo dessa redução? A gente conseguir detectar pólipos nesse grupo de pessoas abaixo de 50 anos de idade, antes que esses pólipos se transformem no câncer. E aí que entra a colonoscopia. A colonoscopia é o exame com melhor detecção desses pólipos e é o exame que também, além de fazer o diagnóstico, consegue tratar esses pólipos. Então, durante a colonoscopia, quando é feito o diagnóstico dos pólipos, é possível remover esses pólipos através do exame. O câncer do intestino, ele surge, na maioria dos casos, de pólipos que crescem, demoram em média 8 a 10 anos para crescer e se transformar no câncer. Então a gente tem uma janela de oportunidade para, caso a pessoa faça os exames de rastreamento, ela consiga detectar esse pólipo numa fase pré-cancerosa, quando ainda é benigno, e um tamanho que ainda seja possível esse pólipo ser removido na colonoscopia. Então, se a gente conseguir rastrear a maior parte da população, a gente consegue, ao longo dos próximos anos, reduzir o número de casos de câncer coloretal, assim como ocorreu aqui no Brasil com o câncer do colo do útero. A partir da década de 70, a maioria das mulheres começaram a fazer o preventivo, o Papa Nicolau, e ocorreu uma redução da incidência desse câncer. Consequentemente, a gente também consegue reduzir a mortalidade por esse tipo de câncer. Então, por isso que é muito importante todo mundo, a partir dos 45 anos de idade, independente de ter histórico familiar, começar a fazer a colonoscopia de prevenção. E as pessoas que têm histórico familiar? Neste caso, vai depender da idade do familiar e do grau de parentesco para a gente saber se essa pessoa precisa iniciar antes dos 45 anos de idade. Principalmente quem tem familiares de primeiro grau deve iniciar a colonoscopia aos 40 anos de idade ou 10 anos antes de quando esse familiar teve o câncer. Por exemplo, se o pai ou a mãe teve o câncer aos 45 anos de idade, você deve começar a sua colonoscopia aos 35 anos de idade. Se o seu pai ou mãe teve câncer aos 60,
menos 10, 50, então nesse caso 40 vem antes, então você deve começar aos 40 anos de idade, então o que vier antes, ou 40 anos, ou 10 anos antes de quando o familiar teve o câncer. Então, nesse grupo de pessoas com histórico familiar, a conduta deve ser individualizada dependendo do histórico familiar, do grau de parentesco e da idade que o familiar teve o câncer. Muitas pessoas, inclusive, deixam de fazer a prevenção do câncer do intestino por medo da colonoscopia e do preparo do exame. A colonoscopia é um exame que tem taxas de complicações graves muito baixas. E é um exame que, na maioria dos casos, não precisa ser repetido anualmente. E o preparo, se seguido as orientações rigorosamente, é muito bem tolerado na maioria dos casos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 links de vídeos que eu tenho aqui no canal, um com 7 dicas para você realizar um bom preparo para a colonoscopia, para evitar aquele mal-estar que ocorre muitas vezes em decorrência do preparo, e também um outro vídeo que eu explico detalhadamente qual que é o intervalo necessário entre um exame e outro, dependendo dos achados da sua colonoscopia anterior. Então, com isso, você já vai ter mais informações de como proceder em relação ao seu caso. E eu peço a ajuda de todos para que a gente divulgue essas informações. Então, encaminhe o vídeo no grupo da sua família, o seu familiar que já tem mais de 45 anos de idade, para que mais pessoas fiquem sabendo e a gente consiga, com o tempo, fazer com que a maior parte das pessoas que têm 45 anos ou mais façam a prevenção do câncer do intestino. Com isso, a gente consegue reduzir a incidência desse tipo de câncer e a mortalidade desse câncer ao longo dos próximos anos. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda não sabe da importância de fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. Então eu conto com a ajuda de todos para encaminhar essa informação para que a gente divulgue isso para os nossos familiares, para os nossos amigos, e consiga ao longo do tempo reduzir a incidência e a mortalidade por esse câncer tão comum. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, eu sempre posto vídeos novos. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, isso ajuda bastante o canal. Até o próximo vídeo.